Logo mais em 2025, o Brasil será o 5º país com maior número de pessoas idosas no mundo. Esse contingente maior de pessoas acima de 60, 65 anos de idade acontece de forma muito acelerada. E temos que redobrar a atenção para o grande desafio econômico da longevidade brasileira. Por isso, no estúdio, vou conversar com 2 grandes especialistas. Jorge Félix, doutor em Ciências Sociais e mestre em Economia Política, especialista em longevidade, em envelhecimento populacional e foi o primeiro pesquisador brasileiro sobre o tema Economia da Longevidade. E Williams Fiore, especialista no mercado sênior desde 2003 e host criador do Gerocast, o primeiro podcast colaborativo sobre longevidade no Brasil. Prazer, meninos, ter vocês 2 aqui comigo hoje. Que bom, obrigado pelo convite. Tanta gente, né, falando de economia da longevidade, mas afinal de contas, vamos começar, né, aqui com o nosso grande acadêmico, Sim. definindo, afinal de contas, o que é a economia da longevidade. Então, Lina, a economia da longevidade é um conceito que ele ainda está, podemos dizer que ele é tão novo, né, no mundo, mesmo no mundo acadêmico, que ele ainda está em construção, né? Mas, em poucas palavras, né, a economia da longevidade é uma nova estratégia de política industrial que os países ricos adotaram, estão adotando, né, com base em quê? Com base no fato de você ter mais idosos na população, proporcionalmente. Então, isso muda a família, né? Muda a estrutura de consumo das famílias. Famílias com menos crianças, porque nós estamos tendo uma taxa de fecundidade cada vez menor, né? Nós, que eu digo, o mundo. O mundo inteiro, né? E com mais idosos. Então, isso muda a sua cesta de consumo, muda né, vendo pelo olhar da economia, muda a família como a menor unidade orçamentária da economia. Isso é muito importante na economia, porque economia significa o estudo da casa, não é isso? Exatamente. Oikos, que é casa, e nomia, que é estudo. Então, a economia ela parte da cesta de consumo de cada família. Se nós vamos ter famílias com menos crianças e mais idosos, ela vai consumir outros produtos e serviços. Então, a estratégia desses países está sendo você fomentar esses produtos e serviços, né? Adequados para essa fatia de público que anteriormente a gente não tinha com essa demanda, né? Exatamente. Então, como você tinha, eu costumo fazer essa comparação, você tinha no século passado o carro, né? A grande fator multiplicador da economia, isso tem muito a ver com o Brasil, com o mundo, mas também muito a ver com o Brasil. O carro era o fator multiplicador. Hoje, com essa mudança demográfica que o mundo está passando e que coincide com uma mudança também, uma transição também ecológica, não é? Com uma outra mentalidade, um outro comportamento do consumidor, mais preocupado com a ecologia, com o meio ambiente, você muda esse produto, vamos chamar vedete da economia. Né? Ele deixa de ser o carro e ele passa a ser vários produtos. Exatamente. Né? Eu acho que dificilmente nós vamos ter um produto que vai ser o grande produto de fator multiplicador como nós tivemos no século passado. Agora, na prática, Will, por exemplo, nós estamos falando de uma gama de produtos e serviços que até pouquíssimo tempo o Brasil não tinha, né, a cultura do envelhecimento, de atender a tal da pessoa idosa, que está vivendo por muito mais tempo. Né? É algo muito novo, né, para a gente ainda. Eu digo o seguinte, muito se fala em criar produtos especificamente para esse público, né? Mas é muito difícil porque quando você olha para o idoso, você vai ter 4 gerações de idosos totalmente diferentes, 60, 70, 80 e 90, né? Então a gente está falando inclusive de necessidades diferentes. Eu acredito que o grande desafio hoje é muito mais a gente inserir eles dentro do que já existe do que criar alguma coisa especificamente para eles, porque eles não se veem, não se enxergam no que se tem hoje. Né? Então, a grande maioria da indústria em geral e as marcas, as empresas, qualquer empresa de marketing hoje, quando vai fazer uma pesquisa de mercado, ela faz um corte de 18 a 40 anos, ou seja, negligencia aí. A gente tem hoje em torno de 51, 52 milhões de pessoas acima de 50 anos. Elas estão negligenciando aí 50 milhões de consumidores na largada, né, Jorge? Um quarto da população. Ou seja, então assim,
tem alguma coisa errada, não, mas né, nesse muitas cálculo, vezes é por né? ignorância também, é por não ter aquela cultura, até porque a grande maioria das empresas são muito jovens, geralmente estão trabalhando, é um assunto que não é muito sexy para eles, lidar com isso, e eles não olham, às vezes, dentro de uma projeção de um IBGE, ou mesmo uma projeção populacional, que o business da empresa, ou do negócio, é baseado naquilo ali. Então, é meio antagônico isso, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que muita indústria depende desse público maduro, idoso como negócio, mas ao mesmo tempo ele negligencia, né? Eu acho que o Jorge, nos seus estudos, percebeu isso também. Uma informação que agora, né? Eu acho que isso está mudando. Ainda é muito lento, né? Principalmente nos países latino-americanos, países mais jovens, isso é muito lento. Mas você veja, nós tivemos o Festival de Publicidade de Cannes, né? E lá teve um painel, né? Sobre especificamente o consumidor de 50 anos a mais, né? Que foi até um painel de muito prestígio em Cannes, foi mediado pela Tina Brown, que é uma das maiores jornalistas, né, mais famosas jornalistas dos Estados Unidos, né? Então você veja a importância que foi emprestada a esse painel, né? Então eu vejo que isso vai mudando até porque os próprios departamentos de marketing vão sentindo essa demanda, essa nova necessidade, demanda, essa necessidade, né, de falar com esse público que também é uma linguagem diferente, né? Não somente diferente, né? No caso do Brasil ainda, a gente tem culturas diferentes de acordo com a região, né? E o idoso daqui é diferente do Nordeste, é diferente do Sul, e aí eu acho que a gente entender também esse contexto de mudança familiar, né? A construção de famílias mudou, né? Então, assim, eu sempre lanço um desafio que é a gente olhar para os nossos nossa própria família, nossos idosos. Se a gente conseguir entender a nossa própria família, fica muito mais fácil de eu perceber o que eu vou fazer para fora, porque esse é o desafio. Claro. Né? A gente começar a se enxergar também nisso aí, né? É um desafio enorme. E você sabe que é um exemplo, é uma simulação bárbara, né? Porque, por exemplo, se eu olhar os meus pais, eles tinham muitos irmãos, 6, 7, 8. Sim. Então, né, o núcleo familiar era completamente diferente. Exato. Hoje em dia, já tem 4. Os filhos dos filhos já tem 2, depois 1, né? Então, mudou completamente a realidade, inclusive do cuidado com essa pessoa mais idosa, né? É o que mais tem é idoso cuidando de idoso, né? Quando a gente olha na questão do cuidado, criou-se aí até uma nomenclatura que o Jorge fala, eu falo muito que é do aging care, né? Que é essa coisa do age economy, da economia do cuidado, que é um tema que ninguém fala, né, Jorge? Né? Assim, isso é interessante você ver como no próprio campo da economia, né? Por exemplo, você tem um dos jornais, né? Revistas acadêmicas mais de maior prestígio, que era Journal of Aging, né? E você sempre teve esse campo do envelhecimento, né? Muito direcionado à questão do custo, do fardo que vai ser para as contas públicas, né? Quer dizer, isso era uma imagem que prevalece ainda, infelizmente, né? Mas que ela vem mudando, principalmente depois da crise de 2008, né? Quando os países ricos, né, viram que se você mantivesse apenas essa interpretação da transição demográfica, evidentemente eles iriam destruir tudo que eles construíram, né? E é bom lembrar que levaram 2 guerras para construir o que eles têm, a Seguridade Social, né? E seria uma coisa insana você não acreditar que pudesse ter oportunidades. Mais do que isso. Haver mais do que isso. Então, seria a falência do ser humano, porque nós levamos tanto tempo para ter longevidade, depois que tem longevidade... Fala, não quero mais, não quero mais, desisto, né? Ou isso daí só vai trazer custo, né? Então, por que o ser humano buscou tanto viver mais e todas as técnicas da medicina, vacinas e etc.? Então, a economia da longevidade entra justamente mudando um pouco esse ponto de vista, né, econômico, né? Então, outros papers, outras revistas acadêmicas começaram a surgir com essa perspectiva e que estão dando mais protagonismo para esse outro tipo de pesquisa. Agora, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. E eu quero muito ouvir a opinião de vocês em relação ao poder de compra que está na mão desta pessoa, né, dos baby boomers, que são os novos velhos, que são muito mais ativos e saudáveis hoje em dia no Brasil, e que
Segundo estimativas, dizem que já a partir do ano que vem, 2020, tem mais de 30 bilhões de reais nesse poder de compra. A gente volta já já, não sai daí não.